Seja bem-vindo ao nosso canal de contos e relatos de terror. No vídeo de hoje você vai ouvir 5 histórias que vão arrepiar até os mais corajosos. Prepare-se para encontros sobrenaturais, experiências inexplicáveis e ataques aterrorizantes. Desde aparições assustadoras até encontros com entidades malignas, estas narrativas vão deixar você sem fôlego. Assombrações ou sequelas. Quando eu tinha 14 anos, fui diagnosticado com um tumor intracraniano, também conhecido como angiofibroma. Durante minha estadia no hospital, frequentemente me perguntava, por que eu? Ou, será que isso vai me matar? Não era nada bom. A cirurgia veio e passou, e me recuperei bem, com a ocasional dor de cabeça me lembrando do que passei. Bem, antes da minha cirurgia, nunca tinha tido uma experiência paranormal, nem imaginava ter uma, mas depois disso, fui amaldiçoado com ocorrências que pareciam pesadelos e estranhos barulhos. A noite em que tudo começou foi como qualquer outra. Estava dormindo quando acordei de repente com o som de alguém batendo palmas. Olhei para o relógio antes de qualquer coisa. Eram cerca de 2h30 da manhã. Então, olhei pela escuridão do meu quarto e vi uma figura. Era uma mulher alta, andando de um lado para o outro e batendo palmas. Gritei o mais alto que pude enquanto tentava alcançar o interruptor da luz. Quando olhei de volta, com o quarto já iluminado, ela não estava mais lá. Minha casa nunca teve histórias de assombração ou algo parecido. Mas algumas coisas aconteceram. Cerca de 10 meses depois, algo pior aconteceu. Eram cerca de 4h da manhã, e faltavam umas 3 horas para a escola. Estava acordado quando ouvi um som que parecia ser um animal grande ou algo assim, gritando do lado de fora da minha janela. Parecia muito com o som que o diabo da Tasmânia faz nos desenhos. Fiquei tão assustado que não conseguia me mexer, paralisado de medo. No segundo em que o grito parou, pulei da cama e corri para o quarto dos meus pais, onde acordei minha mãe e contei o que tinha acontecido. Ela disse que eu já estava velho demais para aquilo, e concordei plenamente, dizendo que não estava imaginando coisas. Minha mãe se levantou e foi buscar o cachorro na cozinha. Abriu a porta e deixou o cachorro sair. Depois de uns 5 minutos, ele voltou correndo para dentro, assustado com alguma coisa. Falei isso para minha mãe. Mãe, estou falando a verdade. Ouvi algo estranho lá fora e o cachorro voltou assustado. Tem alguma coisa lá fora. Ela apenas suspirou e disse que eu estava imaginando coisas, voltando para a cama. Nunca mais contei nada do que aconteceu para ela. Às vezes me pergunto coisas como: será que estou alucinando com essas coisas? Será que estou ficando louco? Será que o tumor e a cirurgia afetaram algo na minha cabeça? Acho que nunca saberei as respostas para essas perguntas, mas o tumor não explica o cachorro ter ficado com medo naquela madrugada. Anjo. Eu não estava presente, mas minha mãe e alguns outros membros da família estavam. Isso aconteceu há algum tempo. Meu avô tinha sido internado no hospital devido a sérios problemas respiratórios e cardíacos. Desde que me lembro, ele sempre foi uma pessoa um pouco enferma. Estava sempre cansado e nunca conseguia ficar muito tempo fora de casa. Ele já estava no hospital há algum tempo e estava tão mal que os médicos deixaram a decisão de retirar o suporte de vida dele nas mãos da minha avó. Depois que todos se despediram dele, os médicos desligaram os aparelhos. Enquanto todos estavam sentados lá, uma enfermeira entrou e conversou com minha avó, minha mãe e os outros. Em seguida, ela pediu para minha família dar as mãos e rezar. Fez uma oração, e quando terminou, foi até minha avó, olhou nos olhos dela e disse: vai ficar tudo bem, não se preocupe, deu 1/3 para ela e saiu do quarto.
No dia seguinte, minha mãe estava dormindo no sofá ao lado da cama do meu avô. Ele se sentou na cama e pediu os óculos e o chapéu dele. Ele nunca tirava o chapéu, exceto para dormir. Então, sorriu para minha mãe. Ela então acordou minha avó, que estava dormindo na outra cama do quarto, para vê-lo. No final daquele dia, ele já estava andando pelo quarto e comendo sozinho. Certa vez, minha avó precisou repreendê-lo por ter dado um beliscão no traseiro dela na frente de minha mãe e meus tios. Alguns dias depois, um médico veio e disse que em uma semana, no máximo, meu avô poderia voltar para casa. Minha mãe foi agradecer à enfermeira que tinha rezado com eles. Ninguém sabia qual enfermeira tinha cuidado daquela parte do hospital naquele dia. Quando minha mãe mencionou o nome da enfermeira e a descreveu, disseram que não havia nenhuma enfermeira com aquele nome ou descrição. Depois que meu avô teve alta, ele começou a construir para minha avó a casa dos sonhos dela e até fez algumas viagens para visitar minha mãe, uma viagem de 10 horas. Até hoje minha família é grata àquele anjo que acreditamos, salvou a vida do meu avô. As almas existem? Eu li os relatos neste site e resolvi escrever um fato real que ocorreu na minha vida. Tudo começou quando meu vizinho, um idoso parente distante dos meus pais, faleceu. Como era minha mãe quem cuidava dele quando estava doente na cama, foi ela quem foi responsável pelo funeral. Ele faleceu ao meio-dia no hospital, no dia 8 de fevereiro de 2000. Logo após o enterro, que foi às 9 horas da noite, meus pais retornaram à nossa casa. Por volta das 10 horas da noite, resolvi ir deitar. Quando comecei a pegar no sono, ouvi um tipo de choro muito estranho, mas não dei muita atenção e tentei dormir, embora estivesse com muito medo. De repente, à meia-noite, todos na casa começaram a ouvir tum, tum, na parede. Nesse momento, todos se levantaram. Meu pai, com muita coragem, resolveu pular a janela do quarto e foi procurar no corredor ao redor da casa para ver se encontrava a causa daqueles estranhos barulhos. Depois de não encontrar nada, ele resolveu ir até a casa onde o falecido morava com suas irmãs. Chegando lá, suas irmãs também assustadas ouviram os mesmos barulhos estranhos. Sem saber o que fazer, meu pai resolveu ir até o barracão nos fundos da casa, onde o falecido costumava passar o tempo, e lá os barulhos eram ainda mais altos, tum, 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 mas não encontrou nada lá, e neste momento tudo se acalmou. Como meu pai não encontrou nada, resolveu voltar para nossa casa e tranquilizar a todos. Logo após, todos já estavam mais calmos e resolvemos ir dormir. No dia seguinte, comentamos com toda a vizinhança sobre a noite passada e chegamos à conclusão de que só nós ouvimos os barulhos durante a noite, ninguém mais na vizinhança os ouviu. Às vezes, todo dia 8 de cada mês ainda ouço aquele estranho choro e aqueles barulhos nas paredes. Agora, se foi ou não a alma penada do falecido vizinho, ainda não chegamos a uma conclusão. Só sabemos que aquela noite nunca será esquecida. As criaturas na neblina. Uma densa camada de névoa seria apenas um fenômeno físico da natureza, ou poderia esse misterioso acontecimento esconder algo além do que se poderia imaginar? Essa foi uma história que aconteceu comigo próximo ao ano 2000, e eu nunca vou esquecer. O relato é um tanto longo, mas vale a pena lê-lo por inteiro. Tudo aconteceu em uma viagem de 2 semanas que eu fiz com a minha família. Era inverno e nós tínhamos ido para uma casa que é dos meus avós, no interior de São Paulo. Fomos eu, um primo, meus pais, um tio e uma tia. Não era uma casa muito grande, mas o terreno era enorme. Era uma casa embrenhada no meio do mato, só que lá não tinha nada para fazer. A cidade ficava longe e não tinha nenhuma casa vizinha. A única coisa que tinha era um riacho que dava para nadar.
se você não ligasse para a água que estava gelada, e nem televisão tinha. Nossa maior diversão era uma bola de futebol. Eu e meu primo estávamos com a mente bem ociosa, e o tempo que a gente não estava jogando bola estávamos conversando besteira, e não demorou muito para as histórias de fantasma aparecerem. Nós ficamos um tempão vendo quem ficava mais assustado. À noite, a gente pegava pesado nas histórias, mas depois de 2 dias já não conseguíamos nos assustar mais. Na metade da viagem, os adultos já estavam de saco cheio de ficar lá parados o tempo todo também, e resolveram sair para a cidade. Eu e meu primo não estávamos com saco para fazer turismo, então ficamos na casa mesmo. Como éramos 2 moleques de 16 e 17 anos, eles não viram problema nenhum em nos deixar sozinhos. Quando anoiteceu, eles saíram e nós ficamos lá jogando baralho. O tempo foi passando e a temperatura abaixando, e uma neblina forte baixou na região. Mas a neblina estava tão forte que não dava para ver nada que estivesse a 20 metros da casa. Eu fiz um comentário meio besta sobre a neblina do tipo, é numa neblina dessa que o capeta aparece. Pronto, o meu primo esqueceu do baralho, foi para a janela e começou a me encher o saco. Eu duvido você ir lá fora. A cara não enche, eu não vou sair nesse frio. E a conversa foi mais ou menos essa pela próxima meia hora, ele me enchendo o saco para sair e eu sem nenhuma vontade de sair lá fora. Até que ele falou, cara, eu acho que vi algo lá fora. Como isso era a coisa que ele mais falava desde que a gente começou a falar sobre fantasmas, eu nem liguei, mas ele insistiu. Cara, é sério, eu vi alguma coisa lá fora. Meu, não enche. Você está falando isso faz 4 dias direto. Por que acha que eu vou acreditar agora? E aí eu olhei para a cara dele, e ele estava com uma expressão meio confusa. Eu falei, o que foi que você está com essa cara de bunda? Eu estou falando sério, cara, eu vi alguma coisa lá fora. Aí eu comecei a ficar com aquela sensação de que a coisa era mais séria do que parecia. Minha primeira reação foi sair correndo pela casa e trancar as portas e janelas. Quando tranquei a porta da cozinha, ele berrou da sala falando que tinha visto de novo. Eu saí correndo e fui para a janela ver se via algo também. Meu primo já estava meio assustado e estava explicando que tinha visto alguma coisa lá fora 4 vezes, e estava apontando onde tinha visto. Só que não dava para ver quase nada por causa da neblina, e a única luz que tinha lá fora, a da varanda, estava queimada. A gente ficou olhando pelas janelas da casa por mais uns 10 minutos sem ver mais nada. De repente, ele soltou um berro, e eu saí correndo para ver o que era, e encontrei ele apontando desesperado lá para fora. Ali! Ali! Eu estou vendo agora. Olha lá! Eu olhei para o que ele estava apontando, e o que tinha lá? Exatamente. A bola. Ô sua besta, aquilo é a bola. Eu sei que é a bola, mas ela não estava lá. Ela rolou para lá da neblina. Aí eu comecei a pensar o que podia ser, e vi que a gente precisava se acalmar e pensar racionalmente um pouco. Eu falei para ele, olha, provavelmente deve ser algum bicho, cachorro, gato, porco do mato. Deve ser algum bicho que está brincando com a bola. Ele parou, pensou um pouco, e eu não sei se ele acreditou ou se ele quis acreditar. É mesmo, deve ser algum bicho, né? No que nós dois aceitamos isso, a gente se acalmou um pouco e começamos a tirar sarro um do outro. É o demônio que está lá fora, ele vai te pegar. É o Saci Pererê que vai te puxar o pé hoje à noite. E com isso a gente se acalmou bastante. Foi quando eu lembrei da bola. Acho melhor a gente pegar a bola. Se for algum cachorro, provavelmente vai sumir com ela, e acabou uma das únicas coisas que a gente tem para fazer aqui. Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha a orelha. Então vai lá pegar. Eu olhei para ele, olhei para a bola, olhei para ele de novo,
Olhei a bola sozinha lá fora. Olhei pela janela e não vi nada. Você que é um bunda fica aí choramingando na janela. Eu abri a porta e saí. Fui andando até a bola olhando para os lados com muita atenção. Só senti aquele frio na espinha. Cheguei na bola, peguei ela e quando ia virar para voltar, ouvi um tipo de chiado. Quando olhei na direção do barulho, vi uma coisa que parecia estar abaixada em 4 patas. Pensei, gato filho da P. Vai assustar a tua avó. Quando ia virar para ir embora, aquilo levantou e ficou em pé nas 2 patas de trás, olhou para mim. Se curvou um pouco como se fosse pular em cima de mim e soltou um gemido meio estranho. Eu joguei a bola com tudo naquilo e saí correndo o mais rápido que pude para casa. Na metade do caminho, comecei a ouvir aquilo correndo atrás de mim, e parecia que tinha mais 2 vindo pelo lado. Eu entrei correndo na casa sem olhar para trás e bati a porta com tudo. De repente, ouvi 3 batidas na porta, como se alguma coisa tivesse batido nela. Tranquei a porta e fui para o outro canto da sala. Olhei para o meu primo e falei: "O que foi que bateu na porta? O que foi que bateu na porta?" "Sei lá, cara, você se jogou para dentro, eu olhei para você, não vi o que foi que bateu na porta. O que aconteceu?" Ele olhou pela janela, deu um berro e pulou para longe da janela. No que ele fez isso, a gente correu para o quarto, trancou a porta e ficou longe da janela, que já estava fechada. Ele virou para mim e falou: "O que era aquilo?" Eu olhei para a cara dele e não conseguia falar. No resto da noite, a gente ficou quieto. Ele não falou mais nada, e nem eu. Quando os adultos chegaram, a gente já estava dormindo. No dia seguinte, não falamos nada para eles. Quando eu saí, vi a bola murcha do outro lado da casa. Quando peguei ela, estava toda rasgada e fedendo muito. Cheirava a carniça. Mostrei a bola para meu primo. Ele perguntou o que tinha acontecido comigo lá fora na noite anterior e eu falei. Então eu perguntei o que ele viu na janela depois que eu entrei. Ele falou que lá fora estava meio escuro e não tinha dado para ver nada direito. Mas ele falou que viu 2 coisas na frente da porta e uma já virando a esquina da casa indo para o lado. Das que tinham ficado na porta, uma estava tentando empurrar a porta e a outra olhou para ele e mostrou os dentes. Eram todos tortos, pareciam que estavam podres, e aquela coisa parecia um homem pequeno, mas com uma cabeça meio desproporcional ao corpo, um pouco maior, e era meio marrom. Depois que ele viu o bicho, ele berrou e pulou para longe da janela. Nós não falamos para ninguém o que tinha acontecido, porque ninguém ia acreditar mesmo. A bola eu joguei no meio do mato depois, nunca mais vi ela. O resto da viagem a gente não desgrudou dos nossos pais e sempre que começava a ficar escuro, a gente entrava. Depois que fomos embora, a gente nunca mais quis voltar para lá. Nas outras noites, a gente não viu nada lá fora. Não sei o que era aquilo, mas será que eles aparecem só com a neblina? Assombração. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra assombração, elas pensam em uma criatura sem pés coberta por um lençol, que causa problemas na vida de alguém. Mas no meu caso, a coisa é um pouco diferente. Uma noite, eu fui para o banheiro para preparar o meu banho de espuma, como faço toda sexta-feira à noite. Enquanto eu colocava o shampoo na banheira para fazer a espuma, notei que a torneira estava embaçando como se tivesse alguém respirando em cima dela. Eu tentei me convencer de que era só o calor da água, o que teria me convencido se a torneira não estivesse desembaçando e embaçando de novo. Eu apenas fiquei olhando, decidida a acreditar que era apenas o vapor da água que estava saindo da banheira. Quando ela estava quase cheia, coloquei a mão para ver se estava quente. Estava da temperatura perfeita. Virei-me, fui até a porta, pendurei o meu roupão e voltei para a banheira. No momento em que entrei nela,
Um frio tomou conta do meu corpo e me fez pular para fora dela. A água estava completamente gelada, como se eu tivesse colocado água da geladeira na banheira. Mas antes que eu pudesse sair da banheira, apenas senti, não vi nada, alguma coisa segurando o meu braço e me puxando de volta para a água. Acho que bati a cabeça em algum lugar e fiquei inconsciente, porque acordei depois de um tempo ainda na banheira, com a minha cabeça apenas alguns centímetros acima da água. Estava com muito medo de me mexer, apenas olhava em volta e não via nada. Quando olhei para o meu corpo, ele estava coberto de hematomas, arranhões e alguns pequenos cortes. Depois de um tempo, juntei coragem para me levantar e sair da banheira. Cada centímetro do meu corpo doía, mas saí sem sentir nada de estranho e sem ser atacada de novo. Até hoje, não sei o que aconteceu, e não tenho ideia do que pode ter me atacado tão brutalmente, porque não fiquei lá tempo suficiente para descobrir. Mudei-me algumas semanas depois, mas a lembrança daquela noite está queimada na minha cabeça. Alguns psicólogos e terapeutas disseram que imaginei tudo, que devia estar aliviando alguma experiência traumática de infância. Posso não ser médica ou psicóloga, mas sei que o que aconteceu lá não tinha nada a ver com alguma experiência traumática de infância. Tinha alguma coisa naquele apartamento que me atacou sem motivo aparente. E aí, o que achou? Aterrorizantes, hein? Conhece alguma variante dessa lenda? Deixe nos comentários a sua opinião e se tiver histórias, relatos ou sugestões, fique à vontade para deixar nos comentários ou enviar por e-mail. A palavra secreta de hoje é assombração. Comente ela para eu saber que você ficou até o final. Até o próximo vídeo.